Oi, eu de novo aqui, Sarah Megan, para mais um vídeo. E o tema de hoje, gente, é um assunto que eu amo muito, desde que eu era criança, assim, principalmente desde que eu era pré-adolescente. Eu vou explicar várias coisas sobre isso na minha vida. Enfim, o tema do vídeo de hoje é falando tour pelas minhas tatuagens. E vai ter duas tatuagens que eu não vou mostrar aqui ao vivo, que eu vou deixar as fotos do lado, porque pra mostrar elas eu teria que ficar em pé e eu não quero ficar em pé, tá? Aqui no vídeo. Então eu vou depois colocar aqui dos lados. Um dos pontos, para começar, é que minhas tatuagens têm sim significado, porque eu sempre fui uma pessoa que acha que o que eu colocar no meu corpo como tatuagem tem que ter um significado para mim, e principalmente que eu goste, que seja algo positivo para minha vida. Então isso é muito importante para mim, eu acho que é primordial para mim, assim. E também tem uma questão, tipo, que eu vou explicar depois, que eu vou lembrar. Vamos ver se eu vou lembrar, né, gente? E para começar, eu decidi também fazer esse vídeo porque eu sempre gostei muito de ver as tour de tatuagens de pessoas que eu acompanho. E eu achei que seria interessante também fazer as minhas, já que esse ano em maio eu fiz minhas duas últimas tatuagens. Então, é isso. Vamos lá. Pra começar, a minha primeira tatuagem é uma tatuagem que eu fiz na bunda. E é uma Hello Kitty Dominatrix. É uma Hello Kitty de abelha com chifres, com tridente, cauda. E ela é muito fofa, mas é uma Hello Kitty real, assim. Sabe, ela tá usando botas e ela tem lacinho na cabeça. É uma Hello Kitty muito fofa e principalmente eu gosto muito dessa tatuagem, especialmente quando eu vou fazer fotos e conteúdos pro meu OnlyFans, porque como lá eu mostro muito meu bumbum, então lá é muito bom. Ela é muito bonita pra dar um charme a mais, né? Então, quem tiver, assim, eu não uso ela. Tipo, eu não tenho mais muito aquela coisa de tirar foto de biquíni ou de lingerie pra postar no meu Instagram. Porque antes, quando eu era adolescente, quando eu era assim, um tempo atrás, sabe, 2017, 2019, 20, eu era louca de postar foto assim, sabe? Amava postar foto de biquíni e lingerie. Hoje não, hoje quer ver assim no OnlyFans, porque lá é bem mais completo que meu privacy. Meu privacy é só assim as moscas, mas meu OnlyFans é completinho, maravilhoso. Então eu acho muito legal pra conteúdo ser fofo, né? E é muito legal porque é uma dominatrix, uma Hello Dominatrix, é muito engraçado também. E vamos lá. Para a minha segunda tatuagem, que eu também fiz nesse mesmo ano que eu fiz essa minha na bunda. Eu fiz essa uns 3 meses depois. Que essa é a minha tatuagem de fada. É literalmente uma fada mesmo, gente, ó. É uma fadinha, uma... E aqui tá o corpinho dela e aqui as asinhas. E por que eu fiz a fada? Eu tenho literalmente obsessão por fada desde que eu tinha 5 anos de idade. Desde 99, 2000. Eu amo fada, é a primeira coisa que eu vi na minha vida, assim, eu fiquei impressionada. Na minha cabeça eu sempre fui uma fada, né? Pelo menos eu queria ser. E depois dos anos eu fui ficando mais forte, assim. Hoje em dia eu tenho a convicção que eu sou uma fada, então não é isso. Mas assim, eu também eu lembro também que quando eu era criança eu era obcecada pela cor lilás, porque na minha cabeça toda fada usava tons de lilás, porque é a cor mais celeste, mais mágica. Também é a cor que representa o chakra coronário na nossa cabeça, pra quem não sabe. A cor violeta, lilás, enfim. Eu amo de paixão. Lilás e violeta são parecidas, mas eu acho que não são iguais. E eu queria muito essa tatuagem, que eu peguei de referência de uma foto bem assim, eu acho que foi de 2018 que eu peguei essa imagem aqui dessa fada, e também estava nesse mesmo local na mulher que eu peguei, ela também estava usando nesse mesmo local. Depois eu vou deixar aqui por aqui também, eu acho, aqui, para vocês verem. E eu também gosto muito do simbolismo da fada, porque a fada representa... hoje em dia,
quando eu era criança eu não fazia ideia de que significava fada, eu só achava mágico. E isso é muito engraçado, porque na minha cabeça, hoje em dia, eu que entendo de signo e tudo mais, faço mapa astral e tal, entendo que tudo que representa magia é peixes, né? Eu tenho um em peixes e mais 3 aspectos em peixes no meu mapa, então eu tenho muita influência assim, da imaginação, da magia, do mágico, da fantasia, mundo da imaginação. Então, tanto que eu sempre amei essas questões. Então, eu acho que representa muito peixes, fada, e representa minha lua em peixes, né? Enfim. Eu adoro fada também. Hoje em dia eu sei que simboliza sorte, simboliza várias coisas positivas, pesquisem aí. E também eu acho que ela é bem similar ao significado da borboleta, mas um pouquinho diferente em algumas coisas, mas são, né? Tem asas, eu amo isso. Sou uma fada e é isso. A minha terceira tatuagem que eu fiz, na verdade, eu fiz essa minha terceira tatuagem, nesse mesmo dia que eu fiz a terceira, eu fiz mais 2, então foram 3 tatuagens que eu fiz. A minha terceira tatuagem foi essa estrela que eu tenho aqui, entre os seios. E eu decidi fazer essa tatuagem entre os seios inspirada em uma rapper que eu gosto muito. Assim, não foi a estrela que eu me inspirei nela. Eu não me inspirei em fazer uma estrela por causa dessa rapper, mas o local. Eu queria fazer uma estrela, mas eu não sabia o local. Tipo, eu tava assim, aonde eu faço estrela? E quando eu via dela, eu falei, caralho, mano, vai ser aí, porque eu queria que chamasse atenção, eu queria que ficasse também uma coisa sensual, né? Porque eu gosto muito de usar decote, eu uso muito decote, então ia ficar show de bola, top. Então, eu tenho uma questão com estrela, eu sempre amei estrela, porque quando eu era adolescente, ali em 2007, 2008, foi uma das que mais deu um boom na minha vida, agora emo, né? Emo porque é um nome, eu acho, pejorativo, mas enfim, emo. Porque eu usava muito preto, eu sou muito artística, né? Então eu gostava muito de estrela, era uma das coisas que eu mais amava, era estrela. Todos os símbolos que eu tenho no meu corpo são os símbolos que eu literalmente amo desde que eu sou criança, então é isso. Então eu sempre desenhei estrela quando eu tava na escola, eu só queria me desenhar, me rabiscar tudo de caneta preta de estrela. A professora brigava, menina, para com isso, vai dar doença e tal, e eu, foda-se, eu só quero desenhar, sabe? Eu tinha muito essa vibe. E eu fiz, né? E nesse mesmo dia eu também fiz essa aqui, e essa aqui, que são nomes em inglês. E aqui é Goddess, deusa, porque eu sou uma deusa. Nós mulheres somos deusas. E eu, como leonina, literalmente sou uma deusa. E aqui eu coloquei Attracts Good, porque significa atrai o bem. E eu amo essa, assim, o bem, né? Tipo, atrair coisas boas, é um nome atuante, positivo. E eu sou muito, eu gosto muito de lei da atração, lei da exposição, coisas desse nicho, dessa área, né? Então eu gosto muito de espiritualidade e isso. Então fez todo sentido pra mim isso. E eu sempre quis, porque aqui, porque é muito vibe, sabe? Desde que eu sou criança, assim, no início dos anos 2000, quando eu era criança, era muito vibe ser tatuagem aqui. Então isso ficou na minha cabeça, sabe? E também quando eu era adolescente, né, em 2007, eu sempre me rabiscava aqui e aqui. Eu lembro que a Avril Lavigne, eu era muito fã da Avril, eu sou fã dela até hoje, e ela tinha estrela aqui, uma estrela aqui, eu ficava desenhando estrela aqui. Só que eu preferi uma frase porque fica sexy, assim, ainda mais Goddess, que eu literalmente sou uma. Então, eu queria em preto porque eu acho bem sexy, pra quando eu fizesse assim, tals. E também porque tem um significado das palavras também, né, gente, não é algo só assim. E vamos lá, passando os anos, ano passado, em 2024, essas que eu fiz foi em 2023, tá? Essas que eu acabei de falar agora, mencionar. Agora, essa que eu fiz, a minha 4ª tatuagem, assim, porque aquelas eu fiz todas no mesmo dia, explicando. A minha outra tatuagem que eu fiz foi essa aqui, um dragão que eu tenho, uma dragoa, tá, gente? É uma dragoa, minha dragoa tem cílios, ó. Não sei se vai dar pra ver os cílios, mas ela tem cílios. E essa foi a tatuagem mais autoral que eu já fiz, porque literalmente eu desenhei esse desenho, né? Ela dá uma volta no braço e foi inspirado em 2 cantoras, assim,
não por causa delas em si, mas porque eu queria nesse local. Eu sou muito musical, né? Eu canto, então eu sempre pego referência dos meus artistas prediletos pra minha vida. E a Rihanna, ela tem uma tatuagem indiana, assim, que parece uma tatuagem de rena no braço. E desde 2013, assim, quando eu era adolescente, eu queria muito, muito, muito uma tatuagem no mesmo local. Só que eu não queria exatamente igual a da Rihanna. Então, eu sempre amei dragão por causa de referências de coisas que eu assistia na infância, como Dragon Ball e também Mortal Kombat. Eu acho que é Mortal Kombat ou é Street Fighter, que tem um dragão dentro da bola. Um dragão, eu acho que é Mortal Kombat. E meu irmão ia jogar na Lan House no final dos anos 90 e eu pequenininha, assim, 4, 5 anos, ficava olhando aquele dragão. Poxa, caralho, eu amo esse desenho, eu amo o dragão. Tipo, e aí depois eu fui só vendo mais dragão. E eu queria, né? O mesmo local da Rihanna, só que um dragão. Por quê? Porque eu tive a certeza que era um dragão, porque eu já queria que fosse o dragão aqui, mas quando eu vi a tatuagem da Shansia, que é outra cantora que eu curto muito, que ela é jamaicana, ela fez, eu acho, em 2022, e aí eu vi, literalmente, mano, é nessa posição, nesse enquadramento que eu quero que fique no meu braço. Então eu passei pro tatuador e rolou, ficou assim. Só que eu tive que fazer o desenho, porque na minha cabeça, se não ficar igual o jeito que eu quero, o jeito que eu vejo na minha mente, não faço de jeito maneiro. Eu só faço depois que ficou exatamente do jeito que eu queria na minha mente, tá? Sim, Vênus em Virgem, gente, perfeccionista. Então eu gosto muito dessa estética de como ficou. Tem uma cauda assim, meio de sereia, meio de peixe. Eu amo. E também tem a questão da cor. Minha mãe ficou buzinando no meu ouvido, faz em vermelho, porque vai dar certo, porque eu tô de pele e tal, porque eu tava pensando em fazer preta, né? Por causa que a da Rihanna da Shansia são pretas. Só que realmente, no dia que eu fui fazer, eu falei, não vou fazer vermelha, porque se eu quiser alterar depois, deixar preta, tem como, porque vermelho dá pra passar pro preto. Agora, preto pra passar pro vermelho, não tem como, então não teria. E eu acabei me apaixonando pelo vermelho e ficou, sabe? É um tom de vermelho assim, meio cerejado, ficou muito lindo. E é onde eu vou, gente, quando as pessoas reparam em mim, apesar que eu sou muito branca, mas quando eu vejo assim em alguns, tem gente que nem percebe, porque eu sou tão branca assim às vezes na luz que eu acho que não dá pra ver, mas quando eu tô e assim com o braço, pegando alguma coisa, as pessoas sempre elogiam minha tatuagem. Eu falo, caralho, mano, eu tenho uma tatuagem mesmo, é foda, sabe? Eu esqueço que eu tenho minhas tatuagens às vezes. Só a pessoa elogia, eu eu tenho essa tatuagem. E eu gosto muito dela porque ela é um bracelete, eu acho também muito assim, mística. Eu acho foda, legal. E eu também acho muito engraçado porque a Rihanna ela é de peixes, né? Eu tenho algum em peixes e as tatuagens da Rihanna são bem místicas. Eu acho que minhas tatuagens também têm um significado todos bem místicos, ocultistas. Não que eu seja, tá, gente? Assim, de sombras, mas eu sou da luz, mas eu gosto muito de ocultismo, misticismo do lado da luz, e eu pratico, e tem toda essa simbologia pra mim. O dragão também é um arquétipo de empoderamento, de força, de coragem. É usado muito para pessoas que querem se empoderar na vida, esse arquétipo. E eu tenho um dragão, já tá ativado em mim, eu amo. É um dragão, uma mulher feminina em vermelho cereja. Amo. Vamos agora para as duas tatuagens. Ano passado também eu fiz outra tatuagem que eu vou deixar aqui do lado em algum dos lugares, porque pra mostrar ela também é igual a da Blue, teria que ficar em pé. Que é na minha barriga, eu fiz do lado do meu umbigo, tipo, um pouco mais pra baixo, duas, assim, um lacinho aqui e um lacinho aqui, sabe, aqui. Minha barriga, aqui e um aqui. São dois lacinhos que eu fiz porque eu queria. É tipo, gente, eu acho que essa tatuagem é tão emo, tipo, é uma tatuagem muito emo. E as estrelas que eu tenho são muito emos. Gente, eu fico falando assim no óculos porque começa a me dar uma enxaqueca, mas vamos terminar o raciocínio desse vídeo. As duas tatuagens de lacinho eu mesma desenhei. Eu desenhei no meu caderno, gente. Eu passei muitos dias pra sair do jeito que eu queria, tá? Porque, gente, eu sou muito, muito daquela que eu já expliquei. Tem que ficar do jeito que eu vi na minha mente pra colocar no meu corpo. Então eu fiquei passando a limpo, editando no Photoshop ela e tal. Eu já falei em outros vídeos que eu estudei moda, né? E eu desenho desde que eu literalmente tenho 5, 6 anos de idade. E então tem muita questão de, esse desenho tem que representar exatamente o que eu tô pensando na minha mente. Enfim. E eu acho muito lindo, principalmente também pela questão de que eu uso muito top, eu amo top.
Eu gosto muito de usar cintura baixa. Quando eu faço conteúdo de lingerie, de biquíni, eu também gosto dela, porque fica ali, né, tipo um enfeite no meu corpo, adoro. Dá pra passar glitter em cima e ficar brilhante e tal. Eu amo muito, é muito fofa, sexy, feminina e tal, adoro. Gente, estão na temporada de leão, tá? E eu sou leonina, com acidente de leão, então acho que é por isso que eu tô de dourado hoje, apesar que eu amo dourado. Né? Para dar a autoestima ainda mais elevada. E agora eu vou pra minha 2 últimas tatuagens que eu fiz. Gente, eu acho que hoje em dia ao todo eu tenho 8 ou 9 tatuagens, eu acho, se eu não me engano. E as minhas 2 últimas tatuagens, vamos voltar para o raciocínio. Eu fiz essa tatuagem aqui, a primeira que eu fiz em maio desse ano. Foi a primeira que eu fiz as 2 no mesmo dia, tá? Eu fiz a primeira essa, que era... Por quê? Porque eu já tenho essa estrela aqui, mas eu queria mais outra estrela, porque como eu sou modelo e tal, eu acho que fica muito bonito no vídeo, estrela no ombro. Eu sempre quis ter estrela no ombro, porque também é uma vibe muito anos 2000, eu sei. E é um tipo de coisa que eu vivia nos anos 2000, né? Tem muito uma questão que ela representa muito a estrela, é um arquétipo também que eu sempre amei e amo até hoje. Então eu queria, fica muito bonito quando eu uso muito top, fica muito bonito. E é em vinho, é vermelho, mas eu acho que ficou bem em vinho assim na minha pele. Depois, mas tudo bem, porque depois vai desbotando com o tempo, então quando desbotar, que eu acho que vai demorar muito, porque ficou bem pigmentado, vai ficar um tom assim mais acerejado e eu só retoco. E eu queria assim mesmo vazado. E eu literalmente amo, gente, a tatuagem, muito linda mesmo. E a minha última tatuagem que eu fiz elas no mesmo dia, mas eu fiz por último essa, que é a minha linda, maravilhosa, glamourosa, mágica tatuagem da borboleta. Gente, eu queria essa tatuagem também desde criança, tá? But eu tinha que fazer do jeito que tava na minha mente, então eu passei a limpo no Photoshop. Essa eu não mexi na mão, mas eu fiz no Photoshop ela, assim, editei o jeito que eu queria, o comprimento e tal. Eu queria, assim, bem grande mesmo, pra ficar bem chão. E é em azul turquesa. Deu uns BOs aí com os detalhes de dentro, porque, enfim, tem uma questão minha com o tatuador e tal, mas eu pretendo fazer o retoque dela pra fazer os detalhes todos que eu quero, tipo assim, fazendo os raios de luz. Eu quero que fique mais nítido. E eu vou atrás aí de outro tatuador pra fazer os retoques. Mas eu amo muito ela, gente. A borboleta, eu fiz assim uma fase da minha vida esse ano, que eu acho que tem tudo a ver comigo, porque a borboleta significa transformação, significa renascimento, significa liberdade, evolução, liberdade mental, liberdade de não ter a mente fechada, sabe? De sempre tá procurando se aprimorar, se melhorar. Então, e autotransformação, tipo, uma coisa não tá boa, não me permito ficar aqui, eu vou mudar isso pra melhor na minha vida. Eu acho que a borboleta é isso. E é esse arquétipo. E, tipo, quem tá falando, tipo, merda sobre borboleta, mano, cala a boca, sabe? Tipo, me deu raiva, porque no dia mesmo que eu fui fazer, o tatuador começou a falar, vai ter uma polêmica agora envolvendo tatuagem, sendo que ele é um bissexual, FDP, tipo, não porque ele é bissexual, mas porque ele é um cara escroto, tanto que eu já nem tô mais com esse tatuador, tá, gente? Mas, assim, tipo, o que tem uma borboleta? Tipo, então quer dizer que quando eu era criança, lá no final dos anos 90, 2000, quando eu era criança, eu já tinha isso na minha cabeça. Foda-se, borboleta é um inseto, né, gente? É um animal de Deus. Deus que criou isso, então se você não gosta de borboleta, vai criticar, vai discutir com Deus, porque, caralho, mano, o pessoal quer botar coisa até na borboleta. Mano, se borboleta significa isso que as pessoas estão falando, problema delas, entendeu? Eu não vou entrar nessa polêmica, mas enfim, se você
gosta de borboleta, faça borboleta, é um arquétipo maravilhoso também, principalmente para mulheres, para pessoas que querem sair de situações tóxicas que aprisionam elas mentalmente, fisicamente, psicologicamente, tudo. Usem borboleta sim, eu amo minha borboleta. Gente, esse azul turquesa, sério, eu sou apaixonada nesse azul turquesa, assim. Meu Deus, é muito lindo. Eu amo. Quando eu fizer os retoques de rádio luz, vai ficar ainda mais foda, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. E, gente, eu acho que por isso é hoje. Eu acho que por hoje é isso. Gente, é o sono que eu já tava batendo aqui, ó. Minha cabeça do sono tá batendo e é isso. Por isso, por hoje é isso. Minhas tatuagens eu fiz toda aqui uma explicação dos conceitos. E eu vou deixar as que eu não mostrei aqui do lado pra vocês depois. Um beijo e eu volto com outro tema, tá, gente? Eu vou tentar atualizar mais vezes no meu canal esse mês de agosto. Tenho fé que vou. E é isso. Um beijo, Sara. Bye, bye.